Acordei-se em paz, meu coração, jogado à própria sorte e a solidão. Ó Senhor Deus, Lembrando do meu pai, abençoe. e a Tome em você tuas mãos olhar essa quando ele meditação. partir. Faz, Senhor, Eu resolvi ser voltar e aos falado seus pés me através do humilhar, Espírito Santo dizendo: a tua Senhor, vontade. Traz luz não da tua mereço teu palavra perdão. para cada um de Teu nós servo mais humilde quero ser. que vamos ouvir, possamos ter o discernimento à luz da tua palavra, da tua verdade. Estamos aqui mais uma vez com a palavra da meditação à luz da verdade, através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos com um tema aqui no qual se refere a o vazio na alma e a ambição. Nós sabemos que Deus fez o homem e colocou, havia ali no princípio, havia a presença de Deus na vida de Adão, o primeiro homem. Mas depois que pecou, ele perdeu a presença de Deus. E quando o homem perde a presença de Deus, a tendência é vir um vazio na alma, porque só Deus, a presença dele, através do Espírito Santo, é que preenche o nosso vazio. O nosso vazio, ele tem que estar preenchido com a alegria de Deus, com a presença de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O primeiro tópico fala o seguinte: o vazio da alma surge quando deixamos de priorizar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Sempre quando nós priorizamos outras coisas e Deus fica em segundo plano, e aí vem o vazio, que muitas das vezes as pessoas querem preencher o vazio com músicas, danças, com bens e por aí vai. Então houve um momento que Jesus contou uma parábola às pessoas que estavam ao seu redor. A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ali o pai dividiu com todos os 2. Está escrito no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 12 ao 17. E aí, passado não poucos tempo, aquele moço o mais novo, decidiu partir, sair da casa. E ali foi, o pai o permitiu. Deus é desse jeito, desse modo. Ele dá o livre-arbítrio. E ali foi tentar se alegrar, conhecer o mundo. Não é isso que acontece quando as pessoas têm um vazio na alma, procura preencher o vazio com diversas coisas: bebida, vício, prostituição, bens, carro, viagem, etc. Então ali, aquele moço, ele desperdiçou todo o dinheiro com todo tipo de coisa que ele poderia fazer naquela cidade: dança, bebida, mulheres, etc. E é desse jeito que acontece quando a pessoa tenta de um modo preencher um vazio
e finda o quê? Finda perdendo tudo e não preenche o vazio. Na hora que você tem dinheiro, alguém se aproxima de você com interesse, muitas das vezes aparecem muitos amigos, mas quando você está só, e aí? É aí onde vai ver quem é o amigo. Muitas pessoas se aproximam da pessoa por interesse. Aquele jovem, até quando tinha dinheiro, tinha muita gente ao lado dele. Mas quando ele gastou tudo, e aí? Cadê os amigos? Cadê as pessoas para dar uma mão, para dar o ombro, estender a mão para ajudar? Ele ficou só. É assim que acontece na vida espiritual. Quando a pessoa dá as costas para Deus e prefere as coisas do mundo, aí fica só. Não tem ninguém para estender uma mão amiga. E ele padeceu necessidade, teve fome. E aí ele ficou se oferecendo a fazer qualquer coisa para poder comer um prato de comida. E uma das pessoas daquela cidade ofereceu cuidar dos porcos. E então, o que aconteceu? Ele viu ali os porcos comendo e com fome, e deu vontade até de comer da comida dos porcos. Aí é onde entra a parte boa. Quando usa a razão, ele raciocinou, ele foi humilde de espírito. Ele desceu do eu. Muita gente não desce, está padecendo, mas não desce. Prefere ficar orgulhoso, mas ele foi humilde, se arrependeu. Ele disse, enquanto os empregados do meu pai têm o que comer, vive bem, e eu aqui, olha só, ele era filho, mas desprezou a casa do pai. Mas o pai sempre espera o filho, a mãe também. O amor de pai, o amor de Deus é glorioso. Por mais que a pessoa faça o que é errado, se desviou, se afastou, pintou 7, borrou 8 e apagou 9, mas Deus está sempre de braços abertos, esperando para perdoar e o receber. E ele disse, refletindo, poxa, direi ao meu pai, Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Como é maravilhoso quando a pessoa é humilde, reconhece que não é nada, que não merece nada, mas procura ter o perdão e procurar reatar aquilo que ele desfez. E ali ele disse, irei ter com meu pai. Então é isso que Deus quer. Você ainda não aceitou a salvação, não entende da salvação, mas Deus está de braços abertos. Ele envia seus servos pregando a palavra, dizendo que Ele nos dá a salvação, nos dá a alegria que nós tanto precisamos para o nosso ser feliz interiormente e, por final, a vida eterna. E aquele homem foi ao encontro do pai, e o pai já estava lá esperando. Deus está vendo tudo, Ele está sempre esperando uma pessoa para se arrepender, porque é a maior alegria de Deus
e dos santos anjos quando um pecador se arrepende. Há uma festa. E aquele homem, quando viu de longe o filho, se alegrou. Se alegrou. E o filho chegou: pai, pequei, tal e tal. O pai nem se importou com isso, perdoou. Disse aos servos: pegue uma sandália, uma roupa e mate um animal para a gente festejar, porque este filho estava perdido, mas se achou. É isso que Deus quer, preencher o vazio. Só quem preenche é Deus, através do Espírito Santo, na presença de Deus. A glória de Deus, ela faz com que a gente fique saciado. Não precisa nem de uma outra coisa, não precisa de nenhum vício, não precisa de nenhum tipo de prazer para a gente poder saciar. Não precisa para encher o vazio. O Espírito Santo é suficiente, porque ele é a glória de Deus, é a riqueza de Deus dentro de nós. Ele preenche o vazio e a gente vive uma pessoa feliz, sem precisar de outra coisa para tentar preencher o vazio. Segundo tópico, diz o seguinte: já a ambição vem de um egoísmo no qual as pessoas só pensam em si e, se for preciso, para se dar bem na vida, prejudica até o seu próximo. Há pessoas que só pensam em si, e é complicado essa ambição por poder, por querer passar por cima dos outros para ter as coisas. Não é desse jeito. Deus não se agrada disso. Deus quer que todos nós sejamos unidos e honestos uns com os outros. Vamos ler em Gênesis, capítulo 31, versículo 7, que fala sobre isso. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. O que aconteceu? Jacó, que tinha saído de sua casa por ter enganado o seu próprio irmão, já estava colhendo o que plantou. É desse jeito. Tudo que a gente planta, colhe. E o próprio tio dele estava enganando ele, mudando o salário, prometendo uma coisa e não cumpria. E é desse jeito que acontece. Não é bom. Não é bom a pessoa enganar ninguém, nem passar a perna em ninguém, principalmente se tratando da própria família, do próprio convívio, até mesmo religioso. Olha só, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas é vingador. Olha só o quanto é sério a pessoa enganar a um irmão, defraudar, passar a perna. Não é bom. Não é bom. Está escrito claramente aqui: Deus é vingador. Temos que ser honestos uns com os outros. Não querer ambicionar, querer tomar as coisas dos outros. A gente tem que contentar, ser grato a Deus pelo que nós temos. Pouco ou muito, agradeça em tudo, dá graça a Deus. Terceiro tópico, e já estamos finalizando aqui essa meditação muito simples, mas muito, muito importante. Muito importante mesmo. Quando a pessoa tem um vazio em si e uma pessoa ambiciosa, ela é capaz de fazer qualquer coisa e chamar a atenção dos outros para si. Olha só o quanto é perigoso uma pessoa ambiciosa e egoísta e vaidosa. Aconteceu isso com Isaú. Ele estava no reinado e Davi
era um servo de Deus e o rei Saul também. Só que ele começou a fazer as coisas da maneira dele. E aí Deus deixou de ser com ele e começou a ser com quem? Com Davi. Deus só é com quem é com ele. Não adianta você dizer, eu sirvo a Deus e Deus me fez uma promessa e isso vai acontecer. Se você saiu dos planos de Deus, desobedeceu, Deus não vai cumprir. Porque está escrito, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Está escrito na Bíblia, em 1 Samuel. E olha só o que aconteceu. As dançarinas, as pessoas aquelas mulheres que louvavam para cantar músicas aos reis naquele tempo, começou a cantar. Saul venceu, feriu milhares. Saul venceu, feriu milhares. Aí depois cantaram, mas Davi feriu 10 milhares. Mas Davi feriu 10 milhares. E é isso aí o aborreceu. Ele era vaidoso, não estava mais com o Espírito de Deus, porque começou a desobedecer a Deus. E aí o orgulho, a vaidade tomou conta dele e ele se enfureceu e começou a olhar para Davi com maus olhos. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 18, do 6 ao 9, diz tudo isso. Então, é muito perigoso quando a pessoa é vaidosa, quando a pessoa está vazio da alma, porque faz de tudo para querer preencher o vazio e isso muitas das vezes corre o perigo até de perder a salvação. Concluindo aqui, terminamos. Foi simples, foi rápido, mas bem objetiva e muito precisa essa palavra. Concluindo aqui, vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois ele, Deus, tem dito, não te desampararei, nem te deixarei. Ele disse isso para quem? Tanto para Moisés como para Josué, como para você e eu, que assim crê nele, e é simples, não tem avareza, confia na providência dele, a esse Deus, ele vai cuidar em tudo e você vai ser uma pessoa cheia da alegria de Deus, porque sua alma está preenchida com o Espírito Santo. Deus abençoe.